Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos nós. Estamos aqui reunidos com muita alegria para mais uma aula da nossa escola dominical, uma aula do curso As Cartas Paulinas. E hoje estamos chegando ao final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 11 e 12. Essa aula, né, ela vai ser dividida em duas partes por questão do tempo, mas é uma aula só, parte 1, parte 2, onde fecharemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E depois, na sequência, depois de encerrarmos 2 Coríntios, iniciaremos o estudo da carta aos Romanos. Aos Romanos. Mas, pastor, Romanos é a primeira carta, depois 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Queridos, eu quero lembrar, né, resgatar informações lá do início do nosso curso, que nós não estamos seguindo a ordem em que as cartas estão dispostas na Bíblia. Nós estamos seguindo a ordem cronológica em que elas foram escritas, tá? Em que elas foram escritas. Então, nós já estudamos Gálatas, já estudamos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e a próxima carta é a carta aos Romanos, tá bom? Então, vamos orar e depois projetaremos a tela para o estudo desta manhã. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, nos colocamos inteiramente nas tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o teu amor nos conduza, o teu amor nos instrua, o teu amor esteja conosco na ministração desta aula e com a tua igreja na compreensão da tua palavra. Fale conosco, Senhor. Fale à tua igreja. É no nome santo de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Vamos projetar a nossa tela. Bom, a tela de fundo aqui do nosso PowerPoint foi tirada do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. E aí nós temos aí os dois atores que interpretam Paulo e Lucas. Lucas, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos. O ator mais velho aqui na imagem interpreta Paulo, e o ator mais novo é Lucas, é o Jim Caviezel, que fez inclusive o Jesus no filme A Paixão, né, de Cristo, do Mel Gibson. Bom, vamos para o fechamento, então, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 11 e 12. E nós falaremos sobre verdadeiros valores. A experiência de Paulo testifica sua autoridade. O espinho na carne o mantém como servo. Paulo e os superapóstolos. O receio humano de Paulo e os conselhos finais. Então, são esses os tópicos dessa última aula da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom, verdadeiros valores. Por que eu estou dando este nome ao tópico? Porque alguns coríntios, né, ou alguns cristãos em Coríntios, se deixaram levar
por ilusões, né? Pela imagem daqueles que Paulo chamava sarcasticamente de superapóstolos. Eram pessoas que se deixavam levar pela aparência, que se deixavam levar pelo exterior, que se deixavam levar por falsas doutrinas. Então, eles valorizavam esses falsos apóstolos, que nós já trabalhamos bastante, né? Dos inimigos de Paulo, né? Não porque Paulo os elegeu como inimigo, mas eles haviam elegido Paulo como inimigo, né? Então, esses falsos apóstolos, eles construíram uma imagem e eles eram valorizados. Eles tinham uma imagem, construíram uma imagem contrária a Paulo, uma imagem triunfalista, né? Enquanto Paulo, ele, conforme dados que nós temos, né? Nas suas próprias cartas, Paulo era um homem, se apresenta como um homem simples, um homem sofrido, um homem de dores e até para muitos um homem fraco, um homem fraco aos olhos de muitos, não aos olhos de Deus. E Paulo, vamos tentar entender um pouquinho, né? O que acontece? Havia a antiga aliança, que para muitos judeus era a única aliança. E Jesus inaugura a nova aliança, a aliança da graça. E Paulo, quem era Paulo? Paulo era uma autoridade, né? Até então, Saulo era uma grande autoridade, era de uma família de posses, era uma pessoa muito bem estudada, muito bem instruída, muito bem formada. Quando Jesus o chama no caminho para Damasco, quando ele então perseguia a igreja cristã, perseguia os do caminho, perseguia os cristãos. Então Paulo, ele é chamado para anunciar a nova aliança em Cristo Jesus. Então ele se desvincula dessa imagem autoritária de homem forte, de homem conhecedor, para alguém que se esvaziou. Eu costumo dizer, irmãos, e não só eu, claro, né? Muitos estudiosos, que Paulo, ele procurou quase que ter uma vida muito parecida com a de Cristo. Se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. E Paulo entendeu essa mensagem e a sua vida, né, a sua própria vida representava esse esvaziamento de si mesmo, para que através da sua vida operasse unicamente o poder de Deus. Então a gente consegue fazer um paralelo, né, muito interessante da vida de Cristo e a vida de Paulo. Né? É claro que Cristo não pode ser comparado com ninguém, porque Cristo era o Filho de Deus. Mas, olhando, guardadas as devidas proporções, nós podemos entender o quê? Que a vida do apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções, sempre dizendo isso, a vida do apóstolo Paulo era uma vida muito parecida com o significado da vinda de Cristo, né? Paulo era um homem que tinha
um conhecimento esplêndido, ele dominava o grego muito bem, dominava o hebraico muito bem, conhecia o aramaico, e alguns estudiosos se arriscam em dizer que provavelmente ele conhecia também o latim, a língua oficial do Império Romano, né? Então, queridos irmãos, Paulo era um homem respeitadíssimo em muitos círculos e passou a ser um homem perseguido, né? Um homem que deixou para trás as suas glórias humanas, e se tornou um servo, em muitas circunstâncias, humilhado. Porém, nós, como seres humanos, nós tendemos a nos apegar à aparência, aquilo que é vistoso, aquilo que é belo perante os padrões humanos, né? E então, nos chama a atenção aquela mensagem pregada por aquele pastor que tem jatinho, ainda que eu não tenha o que colocar na minha mesa, ainda que eu viva com grandes dificuldades financeiras, mas eu quero seguir o pastor que tem jatinho. A palavra daquele pastor que anda com um terno que custa o valor do meu carro é a palavra que tenho que receber para a minha vida. Sendo que esse pastor, ele nem sabe que eu existo. Mas é ele que Deus usa. É o que ele fala que eu tenho como verdade absoluta para minha vida. Desculpe, mas muitos pensam assim e reproduzem o que acontecia em Corinto. Paulo, um homem que abriu mão dos seus bens, abriu mão da sua riqueza, abriu mão do seu status e se tornou um homem simples, um homem que foi apedrejado, um homem que sofreu açoites, um homem que sofreu naufrágio, um homem que teve que descer num cesto escondido das autoridades para não ser preso. Esse homem acabou sendo desprezado, mesmo tendo sido o fundador da igreja de Corinto, acabou sendo desprezado na igreja de Corinto, na igreja que ele mesmo formou, na igreja que ele mesmo fundou. Porque muitos ali se iludiram com falsos apóstolos, falsos mestres que se infiltraram na igreja e trouxeram um outro evangelho diferente do evangelho de Paulo e que usavam os próprios sofrimentos de Paulo para minimizá-lo, para diminuí-lo na igreja, para que então se apoderassem, né, daquela comunidade. Ilusões. Se deixaram levar por ilusões, né, e valorizavam o que não tinha valor, e o que tinha valor desvalorizavam. Em que Paulo era diferente? Então Paulo diz, né, eu sou judeu. Então ele tinha a mesma etnia que aqueles falsos mestres infiltrados em Corinto. Eu sou israelita, isto é, eu pertenço à aliança como eles. Eu também sou filho de Abraão. Porém, Paulo não era pesado à igreja de Corinto,
Ele vai dizer até que, olha, eu estou preocupado com vocês e não com os bens de vocês. Então, essas pessoas humilhavam os coríntios, né? Davam tapa na cara dos cristãos em Corinto. Viviam e absorviam, né, os bens dos cristãos em Corinto, mas para muitos eles é que valiam. Eles é que tinham autoridade, eles que eram verdadeiros apóstolos, ou como Paulo mesmo diz sarcasticamente, superapóstolos. E a gente olha para o mundo hoje, né? Há muitos pastores que construíram a sua riqueza explorando a fé, explorando a fé de muitos pequeninos, de pessoas simples, de pessoas humildes. E estes é que são para muitos os superapóstolos dos nossos tempos. Estão na televisão, estão em mega igrejas, usam as melhores grifes, andam nos melhores carros, têm jatinho, vivem em palácios, enquanto a sua igreja, os seus membros, que eles sequer conhecem, são os que o sustentam. Os superapóstolos de nosso tempo. E estes é que são valorizados. Estes é que têm valor para muitos. Então, nós vemos isto, irmãos, reproduzido em nosso tempo. Né? Reproduzido em nosso tempo. A igreja de Corinto, ela é espelho da igreja cristã de hoje. Né? Da igreja cristã de hoje, que valoriza, né, autoridades que defendem armamento da população. E aí nós vemos pastores alinhados com esse discurso, pastores apoiando tais práticas por interesses, mas como esses pastores são famosos, como esses pastores andam de jatinho, como esses pastores andam com os melhores carros, moram em palácios, estes são importantes, estes são valorizados, estes são homens de Deus. É por meio deles que Deus está falando. Então, se eles me mandam apoiar tal autoridade política, eu vou apoiar. Porque eles são homens de Deus, são falsos profetas, hipócritas, falsos apóstolos. Nós vivemos hoje o que o apóstolo Paulo vivia em Corinto. Apoiamos, valorizamos, damos ouvidos aos superapóstolos, sustentamos a riqueza, a ostentação e os privilégios desses superapóstolos, enquanto aqueles que não querem se tornar pesados à igreja, aqueles que optaram pelo caminho da simplicidade, da fraqueza, para que, através da sua fraqueza, fosse operado, para que, através da sua fraqueza, operasse o poder de Deus. Para muitos, a exemplo de Corinto, esses não têm valor algum. O que Paulo era diferente de todos os outros, para ser desprezado, Paulo era hebreu,
israelita, filho de Abraão, mas optou pela humildade, enquanto os superapóstolos da sua época optaram pela ostentação. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. Aqueles que optam pela humildade, pela simplicidade, pelo anonimato, para que através de suas vidas opere o poder de Deus, estes não têm valor. Tem valor aqueles que ostentam a sua riqueza, ostentam os seus privilégios e fazem alianças políticas, conchavos com governantes, para continuarem com os seus privilégios, sem pagar impostos, sem prestar contas à sociedade do que arrecadam, do que suas igrejas arrecadam e do que fazem com o dinheiro que suas igrejas arrecadam. Fazem conchavos podres, apoiam governantes com interesses escusos. Não é julgamento, não, irmãos. É constatação. Só não enxerga quem não quer. Ou os mais simples, que são privados de informação e, na sua simplicidade, na sua fé, sustentam tais lideranças, tais pastores. Estes estão sob a misericórdia de Deus. Estes não receberão nenhum prejuízo na graça de Deus, porque fazem na sua simplicidade, fazem no amor. Mas ai daqueles que exploram a fé dos pequeninos, dos simples e dos humildes para manterem os seus palácios, as suas ostentações. Ai destes falsos apóstolos, ai destes que se autoproclamam apóstolos, ai destes. A palavra para estes é: ai de você que explora a fé dos pequeninos e humildes, faz conchavos políticos para manutenção dos seus privilégios. Ai destes. É revoltante. É revoltante a postura de tais pastores, autoproclamados apóstolos. Apóstolos ao contrário do apóstolo de Paulo. Paulo diz: apóstolo de Cristo, por vontade de Deus e não de homens. Os apóstolos de hoje é o contrário. Apóstolos por vontade de homens e não de Deus. E não de Deus. Digo isso sem qualquer receio no meu coração. Paulo vai abordar a questão do sofrimento. Aquilo que era para estes superapóstolos motivo para desprezarem Paulo, para ofenderem Paulo. Paulo entende que era através do seu sofrimento que a palavra era proclamada. E hoje, irmãos, nós temos uma concepção muito complicada de sofrimento, né? Nós não queremos sofrer, mas ninguém quer mesmo. Eu também não quero. Ninguém quer o sofrimento. E Paulo também não queria o sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento nos acompanha. E, em hipótese alguma, o sofrimento é sinal de que não temos fé e de que Deus não estava conosco.
Para o discurso triunfalista de hoje, o apóstolo Paulo é uma vergonha. A vida do apóstolo Paulo é escondida por muitos. Até a verdadeira vida de Cristo é escondida por muitos. O verdadeiro Cristo é escondido por muitos. Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Por que 3 vezes? Porque foi 3 vezes. Foram 3 vezes que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E por trás desta pergunta de Jesus Cristo estava: Pedro, você é capaz de sofrer por mim? Pedro, você é capaz de sofrer por mim? Pedro, você é capaz de sofrer por mim? Amar a Cristo é afirmar que você é capaz de sofrer por Cristo. Você ama Cristo? Você ama Cristo? Você ama Cristo? Bom, meu discurso está confortável. Agora eu vou deixar ele um pouco incômodo. Luciano, você ama Cristo? Luciano, você ama Cristo? Luciano, você ama Cristo? Você está disposto a sofrer por Cristo, Luciano? É uma pergunta que devemos fazer com sinceridade e rever as nossas posições, se lá no íntimo do nosso coração ainda não tivermos condições de responder com sinceridade essa pergunta. Luciano, tu me amas? Sofra por mim, sofra pelas minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. O sofrimento não é falta de fé. Ninguém é menos apóstolo, menos pastor. Paulo não era menos apóstolo por conta do seu sofrimento. Então Paulo optou pelo quê? Gloriar-se nas fraquezas, para que pelas fraquezas operasse o poder de Deus. Paulo era um homem simples, um homem de aparência sofrida, um homem que carregava um espinho na carne. Por isso, acabou enfrentando tanta resistência entre os coríntios, porque estavam iludidos pelo discurso triunfalista, como muitos se iludiram pela teologia da prosperidade, coisa do diabo plantada na igreja. Como muitos hoje se iludem com esse discurso triunfalista. Eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, nós somos mais que vencedores, porque em Cristo Jesus nós vencemos todas as batalhas. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, tudo posso. Leia lá Filipenses. Tudo posso. Posso passar por necessidades. Posso passar por privações. Posso passar por problemas mil. E por que somos mais que vencedores? Romanos 8. Porque nada pode nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Nem a doença, nem a pobreza, nem a dificuldade, nem a perseguição, nem a vida, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Eu olho hoje, irmãos, eu olho hoje e vejo tantas pessoas iludidas, achando que o sinal de que um homem é de fato usado por Deus é ostentação. Muitos pastores estão iludindo suas igrejas para manterem os seus privilégios. Por que que foi um desespero para abrir a igreja? Porque caiu a arrecadação, porque o pastor não tinha mais dinheiro para comprar aquilo que ele queria comprar. Porque ele não tinha condições de manter a sua ostentação. Então ele tinha que ter o templo aberto. Ele não estava preocupado com a saúde de ninguém. Cuidado. Cuidado. Não estou falando do pastor da esquina simplesinho, não. Eu estou falando de autoproclamados apóstolos, bispos, que estão aí, ó, com seus jatinhos, com seus carros, que os seus membros nem poderão chegar perto. É assim. A igreja de Corinto está aí hoje. A igreja de Corinto está mais perto da gente do que a gente imagina. Pastor que Deus usa é o pastor que está na televisão. Tem um famosinho aí que usa um discurso tão chulo que eu tenho vergonha quando alguém fala que ele é pastor. Mas é famoso, tem muito dinheiro, então é esse que Deus usa. Olha a igreja de Corinto aí, mais perto do que a gente imagina. Então, Paulo, simples, que fazia tendas. Vocês sabiam, irmãos, que ali na região de Corinto, ali era uma vergonha para muitos. Paulo, um homem de Deus, trabalhando com as mãos, fazendo tendas. Sabia? Tem uma história de um pastor, Vernon Jones, que pastoreava nos Estados Unidos na década de 40 e 50, quando estava o auge do apartheid, da separação entre brancos e negros, da discriminação racial, e ele era negro. E ele foi pastorear uma igreja de negros. E ele não suportava ver a humilhação que os negros passavam. Então ele tinha um discurso profético de denúncia. E aí ele dizia o seguinte: é engraçado, irmãos. Os negros, ele dizia isso, os negros não prestam, os negros não valem nada, os negros e as negras são como os porcos, mas os homens brancos estupram as mulheres negras. Mas se não servem para nada, por que que os homens brancos têm desejo pelas mulheres negras? Aí ele dizia: os negros são como porcos, não valem nada, mas os brancos querem o dinheiro dos negros. Porque quando o negro vai numa quitanda comprar um legume, comprar uma verdura, comprar um arroz,
O branco aceita o dinheiro do negro. E aí o que ele fez? Ele plantou uma horta e ele começou a vender na porta da igreja cenoura, tomate, alface, e dizia: comprem aqui, porque se vocês não valem nada para os brancos, o dinheiro de vocês também não vale. Então compre aqui. Só que para parte da igreja que vivia numa ilusão, porque tinha uma condição de vida um pouco melhor, então eles fingiam de conta, faziam de conta que não existia problema na sociedade. Era uma vergonha o pastor deles vendendo cenoura e tomate na frente da igreja. Era uma vergonha para muitos em Corinto, Paulo fazendo tendas e vendendo tendas para se sustentar. Valiam os pastores que eram pesados e pouco se preocupavam com os membros da igreja de Corinto, mas com os bens dos membros da igreja de Corinto. E quem leu sabe o que Paulo disse. Paulo dizia, aqui quando ele diz, Paulo deseja visitá-los. Olha o que Paulo escreve. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Ele escreve isso porque os falsos apóstolos, que ele chama de, sarcasticamente, superapóstolos, estavam mais preocupados, era com os bens para tirarem e se enriquecerem às custas da igreja. Infelizmente, hoje, muitos pastores, muitos autoproclamados apóstolos, bispos, missionários, estão apenas preocupados com os bens dos seus membros, para que parte desses bens sirvam para que eles continuem se enriquecendo. Num país onde a miséria está tomando conta, onde se você não leva um fardo de arroz para uma comunidade, para uma ONG, não vai ter o que comer. E muitos pastores seguem enriquecendo. E esses pastores, que têm muitas pessoas que os seguem, deixa eu dar, como dizem, dar real para vocês, irmãos. Aprendam, acordem, abram os olhos. O pastor, com muita influência, com programa na televisão, com igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro, com muitos membros que o seguem cegamente. Eles vão para as autoridades políticas e dizem: olha, eu quero esse privilégio, eu quero isenção disso, disso e disso. Em contrapartida, eu te defendo e eu convenço as pessoas a te apoiarem. E agora os pastores estão aí nas redes sociais, na televisão, nas suas igrejas, pedindo que saiam no dia 7 de setembro para apoiar o governo. Ah, porque esse governo foi colocado lá por Deus? Não foi. É porque eles querem garantir os seus privilégios e oferecem em troca dos seus privilégios a alienação dos seus membros para votarem conforme eles mandam, para fazerem o que eles querem. É uma troca. É uma troca. Era exatamente algo muito semelhante
na igreja de Corinto. Mas estes são os superapóstolos do nosso tempo. Não estão nem aí com a palavra de Deus. Querem manter os seus privilégios para continuarem ostentando a sua riqueza perante a sociedade, que se corrompe dia a dia, que a miséria vem esticando os seus tentáculos e pegando cada vez mais famílias, mas a igreja no Brasil, ela não está preocupada com isso. Ela quer continuar navegando sobre a miséria, porque importa que seus líderes continuem ricos, ostentando jatinhos, carros importados, melhores grifes. É isso. Desculpem, mas é isso. Infelizmente, parte, e boa parte, da igreja evangélica no Brasil é uma igreja corrompida. Grande parte de pastores, bispos, missionários, apóstolos são como os superapóstolos da época de Paulo. Enquanto quem realmente luta para pregar um evangelho o mais próximo de Cristo possível, esses dificilmente são ouvidos. Não se iludam com discursos triunfalistas. Não se iludam com ostentação. Achar que um pastor que anda pelo Brasil voando de jatinho é mais abençoado e Deus o usa mais, é cair na ilusão dos coríntios, que também estavam iludidos por isso. Desprezaram Paulo, porque Paulo era um homem simples, um homem sofrido, um homem de dores, mas um homem que falava a verdade e que pregava o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Seguiremos na próxima semana, onde Paulo, então, vai trazer a sua experiência para mostrar aos coríntios que eles estavam sendo iludidos. Vamos ficar por aqui hoje, queridos irmãos, e continuaremos na semana que vem. Quando Paulo fala que conhece um homem em Cristo que foi até o terceiro céu. Quem era esse homem? Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E o que isso trouxe para Paulo e como Paulo acabou trazendo isso para a igreja de Corinto, a fim de que a igreja de Corinto percebesse que estava sendo enganada, iludida pelos superapóstolos, como ele mesmo disse, falsos apóstolos. Que Deus nos abençoe
Que Deus nos ajude. Queridos irmãos, assim como em Corinto havia ali falsos mestres, falsos apóstolos, não é diferente hoje. Também há muitos falsos apóstolos em nosso tempo. Que Deus nos guarde dessas ilusões, que Deus nos guarde desses enganos e nos mantenha como Igreja Presbiteriana Unida de Vila Holanda, essa comunidade pequenininha, simples, que Deus nos mantenha o mais próximo possível do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos iludamos, mas nos mantenhamos fiéis ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu, queridos irmãos, com todas as minhas limitações, com todas as minhas falhas, com toda a minha fraqueza, a minha luta é para que a igreja que eu pastoreio, e eu tenho paz em meu coração para dizer isso, segundo a vontade de Deus e não de homens. E um dia eu ainda poderei dizer por que eu digo com tanta convicção que hoje eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Holanda, pela vontade de Deus e não de homens. Eu tenho total convicção disso. Eu luto para que esta comunidade mantenha-se firme no Evangelho de Cristo. Não se iluda, não se iluda, mas seja uma igreja pé no chão. Pé no chão, cabeça no céu. Mas pé no chão. Uma igreja que esteja ali, o mais perto possível do Evangelho de Cristo. Não se deixando levar por engodos, não se deixando levar por mentiras, não se deixando levar por falsos apóstolos e mestres que existem em nosso tempo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E se em determinados momentos o que eu falei aqui gerou um incômodo, me perdoe, mas eu tinha que dizer o que foi dito, porque o estudo da palavra, ele precisa sair do século I, lá da cidade de Corinto, e vir para o século XXI, aqui e agora. Todas as informações, elas precisam se converter em algo que faça sentido para nós hoje. E é isso. Deus nos ajude. Amém.